Olá, paz seja com todos! Como vocês estão? Seguindo a nossa jornada de leitura bíblica. Hoje nós estamos lendo o livro de Reis. Vamos ler hoje o capítulo 9 e o capítulo 10. Vamos lá? 1 Reis, capítulo 9. Sucedeu, pois, que, acabando Salomão de edificar a casa do Senhor e a casa do rei, e todo o desejo de Salomão que lhe havia vontade de fazer, o Senhor tornou a aparecer a Salomão como lhe tinha aparecido em Gibeão. E o Senhor lhe disse: Ouvi a tua oração e a tua súplica, que suplicando fizeste perante mim. Santifiquei a casa que edificaste, a fim de pôr ali meu nome para sempre, e os meus olhos e o meu coração estarão ali todos os dias. E se tu andares perante mim, como andou Davi teu pai, com inteireza de coração e com sinceridade, para fazeres segundo tudo o que te mandei, e guardares os meus estatutos e os meus juízos, então confirmarei o trono de meu rei, o trono de teu reino sobre Israel para sempre. Como falei acerca de Davi teu pai, dizendo: não te faltará varão sobre o trono de Israel. Porém, se vós e vossos filhos de qualquer maneira vos apartardes de mim e não guardardes os meus mandamentos e os meus estatutos que vos tenho proposto, mas fordes e servirdes outros deuses e vos curvardes perante eles, então destruirei Israel da terra que lhes dei. E esta casa, que santifiquei ao meu nome, lançarei longe da minha presença, e Israel será por ditado e montejo entre todos os povos. E desta casa, que é tão exaltada, todo aquele que por ela passar pasmará e assobiará e dirá: por que fez o Senhor assim a esta terra e a esta casa? E dirão: porque deixaram o Senhor, seu Deus, que tirou da terra do Egito seus pais, e se apegaram a deuses alheios, e se encurvaram perante eles, e os serviram. Por isso trouxe o Senhor sobre eles todo o mal. E sucedeu, ao fim de 20 anos, que Salomão edificara as duas casas, a casa do Senhor e a casa do rei. Para o que Hirão, rei de Tiro, trouxera a Salomão madeira de cedro e de faia e ouro, segundo todo o seu desejo. Então deu o rei Salomão a Hirão 20 cidades na terra de Galileia. E saiu Hirão de Tiro a ver as cidades que Salomão lhe dera, porém não foram boas aos seus olhos, pelo que disse: que cidades são estas que me deste, meu irmão meu? E chamaram-nas terra de Cabul até hoje. E habitava Hirão ao rei e enviava Hirão ao rei 120 talentos de ouro. E esta é a causa do tributo que impôs o rei Salomão para edificar a casa do Senhor e a sua casa, e Milo, e o muro de Jerusalém, como também a Razor, e a Megido, e a Gézer. Porque Faraó, rei do Egito, subiu e tomou a Gézer, e a queimou, e matou os cananeus que moravam na cidade, e a deu em dote à sua filha, mulher de Salomão. Assim edificou Salomão a Gézer, e Bet-Horon, a Baixa, e a Baalate, e a Tadmor, no deserto daquela terra, e a todas as cidades das munições que Salomão tinha, e as cidades dos carros e as cidades dos cavaleiros, e o que o desejo de Salomão quis edificar em Jerusalém, e no Líbano, e em toda a terra de seu domínio, quanto a todo o povo que restou dos amorreus, heteus, fariseus, heveus e jebuseus, e que não eram dos filhos de Israel, os seus filhos que restaram depois deles na terra, os quais os filhos de Israel não puderam destruir totalmente. Salomão os reduziu, a tribo serviu até hoje. Porém, dos filhos de Israel não fez Salomão escravo algum,
porém eram homens de guerra, e seus criados, e seus príncipes, e seus capitães, e chefes dos seus carros e dos seus cavaleiros. Estes eram os chefes dos oficiais que estavam sob a obra de Salomão, 550, que davam ordens ao povo que trabalhava na obra. Subiu, porém, a filha de Faraó da cidade de Davi a sua casa, que Salomão lhe edificara, então edificou a Milo. E oferecia Salomão 3 vezes cada ano holocaustos e sacrifícios pacíficos sobre o mar que edificaram ao Senhor, e queimava incenso sobre o que estava perante o Senhor, e assim acabou a casa. Também o rei Salomão fez naus em Ezion-Geber, que está junto a Elate, na praia do mar de Sufi, na terra de Edom. E mandou Irão com aquelas naus, os seus servos marinheiros que subiam do mar com os seus servos de Salomão. E vieram a Ofir, e tomaram de lá 420 talentos de ouro, e o trouxeram ao rei Salomão. Capítulo 10. E ouviu a rainha de Sabá a fama de Salomão acerca do nome do Senhor. Veio prová-lo por enigmas. E veio a Jerusalém com muito grande exército, com camelos carregados de especiarias, e muitíssimo ouro e pedras preciosas. E veio a Salomão e disse-lhe tudo quanto tinha no seu coração. E Salomão lhe declarou todas as suas palavras. Nenhuma coisa se escondeu ao rei que não lhe declarasse. Vendo, pois, a rainha de Sabá toda a sabedoria de Salomão, e a casa que edificara, e a comida da sua mesa, e o assentar de seus servos, e o estar de seus criados, e as vestes deles, e os seus copeiros, e a sua subida pela qual subia a casa do Senhor, não houve mais espírito nela. E disse ao rei: foi verdade a palavra que ouvi na minha terra das tuas coisas e da tua sabedoria. E eu não cria naquelas palavras, até que vim, e os meus olhos ouviram. Eis que me não disseram metade, sobrepujaste em sabedoria, e bens a fama que ouvi. Bem-aventurados teus homens, bem-aventurados estes teus servos, que estão sempre diante de ti, que ouvem a tua sabedoria. Bendito seja o Senhor, teu Deus, que teve agrado de ti, para te pôr no trono de Israel, porque o Senhor ama a Israel para sempre. Por isso te estabeleceu rei, para fazeres juízo e justiça. E deu ao rei 120 talentos de ouro, e muitíssimas especiarias e pedras preciosas. Nunca veio especiaria em tanta abundância como a que a rainha de Sabá deu ao rei Salomão. Também as naus de Irão, que de Ofir levavam ouro, traziam de Ofir muitíssima madeira de almugue e pedras preciosas. E dessa madeira de almugue fez o rei balaústres para a casa do Senhor e para a casa do rei, como também harpas e alaúdes para os cantores. Nunca veio tal madeira de sândalo, nem se viu até o dia de hoje. E o rei Salomão deu à rainha de Sabá tudo quanto lhe pediu o seu desejo, além do que lhe deu, segundo a generosidade do rei Salomão. Então voltou e partiu para sua terra, ela e os seus servos. E era o peso de ouro que se trazia a Salomão cada ano 666 talentos. Além dos negociantes e do contrato dos especieiros e de todos os reis da Arábia e dos governadores da mesma terra. Também o rei Salomão fez 200 paveses de ouro batido, 600 ciclos de ouro mandou pesar para cada pavês. E fez também 300 escudos de ouro batido, 3 arratéis de ouro mandou pesar para cada escudo, e o rei pôs na casa do bosque do Líbano.
Fez mais o rei um grande trono de marfim e o cobriu de ouro puríssimo. Tinha esse trono 6 degraus, e era a cabeça do trono por detrás redonda, e de ambas as bandas tinha encostos até ao assento. E 2 leões estavam junto aos encostos. Também 12 leões estavam ali sobre os 6 degraus de ambas as bandas. Nunca se tinha feito obra semelhante em nenhum dos reinos. Também todos os vasos de beber do rei Salomão eram de ouro, e todos os objetos da casa do bosque do Líbano eram de ouro puro. Não havia neles prata, porque nos dias de Salomão não tinha estimação alguma. Porque o rei tinha no mar as naus de Tarsis, com as naus de Irão. Uma vez em 3 anos voltavam as naus de Tarsis e traziam ouro e prata e marfim e bugios e pavões. Assim o rei Salomão excedeu a todos os reis da terra, tanto em riqueza como em sabedoria, e toda a terra buscava a face de Salomão para ouvir a sabedoria que Deus tinha posto no seu coração. E traziam cada um por seu presente vasos de prata e vasos de ouro, e vestes, e armadura, e especiarias, e cavalos, e mulas, cada coisa de ano em ano. Também ajuntou Salomão carros e cavaleiros, de sorte que tinham 1.400 carros e 12.000 cavaleiros, e os levou às cidades dos carros, e outros ficaram junto ao rei em Jerusalém. E fez o rei que em Jerusalém houvesse prata como pedras e cedros em abundância, como figueiras bravas que estão nas planícies. E tiravam cavalos do Egito para Salomão, e as manadas os recebiam os mercadores do rei, cada manada por um certo preço. E subia e saía o carro do Egito por 600 siclos de prata, e o cavalo por 150, e assim, por meio deles, os tiravam para todos os reis dos heteus e para os reis da Síria. Concluímos assim a nossa leitura de hoje. Posso orar por você? Feche os seus olhos. Pai, em nome de Jesus, Senhor, te dou graças pelo dia de vida, pelo pão de cada dia, pelo ar que respiramos, pela tua infinita bondade e amor, pela tua misericórdia, Senhor, que se renova a cada manhã. Pai, eu te apresento agora cada vida, cada alma, cada pessoa que está ouvindo a tua palavra, que ela possa, Senhor, gerar transformação em cada vida, em cada coração. Em nome de Jesus Cristo, amém e amém. Não se esqueça de comentar, curtir e compartilhar. Compartilhe a palavra de Deus, é ela que transforma as nossas vidas. Beijos, Deus abençoe, tchau, tchau!